ela superou a recusa de Jesus. Às vezes, talvez alguém diz assim, eu não vou mais orar não. Eu não vou mais orar, eu já estou cansada. Meu joelho já está um joelho de camelo. Vocês sabem o que é joelho de camelo? Um joelho que tem um calo, né? Eu conheci uma pessoa que tinha um joelho de camelo. E eu me envergonho de não ser como ela. Era minha mãe. Ela literalmente tinha um joelho de camelo. Porque ela orava muito. Ela orava bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus, ele não respondeu, mas ele continuou trabalhando. Ele conhece a nossa estrutura. Ele nos conhece por dentro. E certamente ele conhecia o interior daquela mulher, né? Então ela superou a recusa de Jesus. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Já pensou Jesus dizer isso para ela? Jesus ali, ele demonstrou que talvez não estava se importando com o problema dela, porque ela era uma gentia. Mas Jesus estava trabalhando, estava provando a fé daquela mulher, né? Nem assim ela recuou, mas a intercessão prosseguiu. Prossiga, 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 porque Deus ouve a sua intercessão. Louvado seja o nome do Senhor. Ela se quebrantou, mesmo diante da aparente recusa de Jesus. Ela o adorou e orou com um grito de socorro. Versículo 25 diz: porém veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Deus não resiste ao coração quebrantado e contrito. Está lá no Salmo 51, versículo 17. Deus não resiste ao seu grito de socorro. Deus não resiste ao nosso grito de socorro. Ele pode parecer distante, mas ele está bem mais perto do que eu e você imaginamos. Louvado seja o nome do Senhor. Ela foi humilde, né? Acho que se fôssemos nós hoje, a gente se zangava logo. Jesus não quer resolver o meu problema, né? Mas ela, em vez de ficar magoada com a comparação de cachorrinhos, que está lá nos versículos 26 e 27, então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus filhos. Já pensou se Jesus chama você de cachorrinho? Você ia dar as costas para ele e ia querer mais saber dele, mas ela permaneceu firme. Essa mãe, ela transforma aquela palavra desalentadora em otimismo e vitória, quando ela diz assim: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu povo. Com esta resposta, Jesus, ele estava testando a fé daquela mulher. Muitas vezes a nossa fé é provada, né? O Senhor nos prova para saber se nós somos fiéis, né? Aquela mãe, posteriormente, além de receber o milagre, pois mesmo distante sua filha foi liberta, também foi elogiada por sua fé. Jesus viu naquela mãe uma grande fé, uma dor, mas viu uma grande fé. A sua filha estava distante, mas ela foi até ele porque sabia que ele tem a resposta. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Glória a Deus. Que nós, como mães, não coloquemos venda nos nossos olhos para não ver a necessidade espiritual dos nossos filhos,
mas que nós possamos ver, entender, não acusar, não jogar fora, mas colocar aos pés de Jesus. A mulher Sírio-Fenícia, ela não desistiu da filha. E nesta noite, a mensagem para mim e para você é: mãe, não desista dos seus filhos. Mãe, não desista dos seus filhos. Seus filhos são herança do Senhor. Eles não foram criados para o cativeiro. Eles são filhos da promessa. Diz o profeta Isaías em capítulo 43, versículo 3b: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É promessa de Deus. É promessa de Deus. Nossos filhos não foram feitos para o cativeiro. Eles são promessa de Deus. E Deus está dizendo que Ele colocará o seu espírito sobre a minha prole, sobre a sua prole, e a bênção dele sobre os outros que vêm. Mãe, não desista do seu filho. Está nas drogas, está embriagado pela rua. Não acuse, não brigue, não vai adiantar. Não vai adiantar. Brigue com Deus, vá para o joelho e coloque diante de Deus. Aleluia. E muito em breve você estará dando aqui testemunho do que Deus fez. Muito em breve você vai dizer como Ana: por esta filha orava eu, por este filho orava eu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no seu amor. Eu acho que ela trabalhava muito mais do que aquelas que saem para trabalhar fora, né? Então, mas ela tirava todos os dias 1 hora para orar pelos seus filhos. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo em prol dos nossos filhos? Como já disse, nós não podemos ser o seu guarda. Nós não somos o seu anjo da guarda. Então, a única coisa que podemos fazer é suplicar àquele que pode guardar e que pode proteger, mesmo quando eles andam por caminhos errantes. Mas nós cremos que Deus está protegendo. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós cremos que Deus ouve a nossa oração. A mãe de Abraham Lincoln, que foi o 10º presidente dos Estados Unidos, ele disse certa vez que tudo que foi na vida devia à influência benéfica de sua mãe. E disse também que um filho nunca é pobre se ter uma mãe que ora por ele. Foi um grande homem na história, Abraham Lincoln. Foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. E ele era cristão. E ele governava como cristão, com fé em Deus. A outra mãe que eu quero destacar aqui, do âmbito secular, é Mônica de Hipona. Ela orou cerca de 30 anos ou mais pelo seu filho, Agostinho. Um rapaz que gostava dos prazeres mundanos e gostava da luxúria. Alguns dizem que ele era um devasso, outros acham que não, ele gostava de se divertir, né? E depois Agostinho se tornou um dos maiores teólogos e filósofos nos primeiros séculos da era cristã. Então a oração de uma mãe, ela tem poder. A intercessão de uma mãe, ela opera milagres. Ah, mas tanto tempo que eu oro. A mãe de Agostinho orou mais de 30 anos. Será que nós vamos nos agoniar? Ah, mas faz tanto tempo que eu oro pelo meu filho, pela minha filha, e nada acontece. Eu quero te dizer nesta noite que na hora certa o Senhor vai agir. Porque o tempo de Deus não é o nosso
nome do Senhor Jesus. Na Bíblia, nós temos um exemplo muito singular, que é Ana, né? A Ana, ela intercedeu pelo seu filho, ele nem havia nascido. Ela intercedeu justamente porque ela queria um filho, né? A Bíblia diz que Ana, ela era angustiada de alma porque não tinha um filho. Porque no tempo de Ana, quem não tinha filhos, isso era considerado um opróbrio, né? Então Ana, ela se sentia infeliz, né? Porque ela não tinha um filho. Além do mais, ela vivia sendo constantemente fustigada por sua rival, que a irritava. Toda a festa que ela ia, eu imaginava dizer assim: ei, tu nem tem filho, não sei o quê, né? Mais ou menos por aí, né? E Ana, a gente está até falando sobre Ana no programa de quinta-feira, né? Vocês estão convidadas a ouvir, né, Rosa? Eu confesso que eu tremo nas bases naquele programa, que é um programa feito ao vivo e a cores, né? E a gente dá cada resvalada lá, mas estamos aí, né, Rosa? A irmã Rosa. Com a irmã Rosa do lado a gente vai, né? Então, Ana foi essa mãe que orou. E Ana, em sua oração silenciosa, ela foi considerada pelo profeta como uma mulher embriagada. O profeta viu Ana lá, Ana estava tão angustiada que ela só balbuciava, né? E o profeta, o sacerdote Eli, entrou naquele momento e viu ela ali, disse: mulher, por que tu estás embriagada? E Ana disse: eu não estou embriagada. Passou-se o tempo. Ana teve um filho, o qual foi o grande Samuel, profeta, juiz e sacerdote em Israel. Fruto da oração de Ana. E quando o menino nasceu, que ela foi levar ao sacerdote, assim como tinha prometido, ela disse para ele: por este menino orava eu. Mães de joelho, um dia você vai também dizer: por este meu filho, por esta minha filha, eu orava lá na congregação. E nós temos que crer nessa promessa, né? E por fim nós vamos falar da mulher do texto, né? A mulher do texto lido, que é a mulher Ciro Fenícia. A mãe Ciro Fenícia, né? Nós vimos que o ministério de Jesus já era uma notícia em Tiro e Sidom, mas poucos ousariam cruzar a fronteira cultural e religiosa para aproximar-se dele. Mas essa mulher foi uma dessas poucas pessoas. Ela teve ousadia para romper as fronteiras que separavam aquele povo de Jesus. E sabe o que motivou aquela mulher? O seu coração dolorido e ferido pela sua filha. Fez, porque ela sabia que não havia jeito, mas ela ouviu falar de Jesus. De Jesus, que tudo pode. E ela atravessou a fronteira, ela ousou atravessar a fronteira para ir até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Existiam pelo menos 3 barreiras que poderiam desencorajar aquela mulher de cumprir a sua busca por Jesus. Primeiro, ela era gentia, né? Segundo, ela era cananeia. Os cananeus eram antigos inimigos dos judeus. Ela era cananeia, Jesus era judeu. E por último, ela era mulher, né? As mulheres, elas não tinham acesso naquele tempo. Nós somos bem-aventuradas, né? Somos bem-aventuradas, porque estamos aqui com um pastor aqui na nossa retaguarda e pregando a palavra de Deus.
Só Jesus, só Jesus. Então, ela venceu as barreiras cultural e religiosa e reconheceu o Senhor Jesus como Rei. Então, nós temos muito que aprender com essa mãe. Ela era uma mãe aflita. Ela era uma mãe aflita. E percebe com clareza o problema existente. Sabe o que acontece muitas vezes? É que nós colocamos venda nos olhos. Mas Deus quer tirar a venda dos nossos olhos. Para que nós vejamos a profundidade da necessidade. Aleluia! Glória a Deus! De chegar até Jesus e colocar diante dele as nossas dores, colocar diante dele os problemas, as necessidades dos nossos filhos. Porém, mesmo diante das barreiras, ela sabia a quem recorrer. É importante nós sabermos aonde ir quando não soubermos o que fazer. É aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus. Sua dor levou até Jesus, pois tinha consciência que a solução não era mudar de lugar, de contexto social. Ela sabia que o problema da sua filha era somente espiritual. Problema espiritual, só Jesus tem poder para resolver. Médico não resolve, terapeuta não resolve, psicólogo não resolve. Só Jesus é capaz de resolver problema espiritual. Então ela recorreu a ele e disse: tem compaixão de mim. Diz o versículo: e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Nós irmãs, que ela disse: Senhor, tem compaixão da minha filha. Ela está lá. Ela chegou a Jesus e disse: tem compaixão de mim. Porque a dor da filha dela era a dor dela. O problema da filha dela era o problema dela. O problema dos nossos filhos, esteja onde estiver, adultos, crianças, adolescentes, continuam sendo os nossos problemas comuns. Louvado seja o nome de Jesus. E como já falei, nós vivemos numa sociedade poluída, que oferece tudo que pode corromper o coração dos nossos filhos. Assim como essa mãe, precisamos pedir a Deus olhos espirituais para enxergar os males que rondam os nossos filhos. E nós não temos tempo para falar, porque se fosse falar é uma lista muito grande. E está dentro de casa. Muitas vezes está dentro de casa. Aquela mulher, ela venceu a barreira do silêncio de Jesus. Por quê? Quando ela chegou e disse para Jesus: tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus ficou em silêncio. Diz a parte A do versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Irmãs, silêncio de Jesus é sempre pedagógico. Ele sempre quer nos ensinar alguma coisa quando ele fica em silêncio. Muitas vezes nós nos afobamos, nós queremos a resposta logo, mas quando o Senhor está em silêncio, Ele está trabalhando a favor de nós. Diz a Bíblia que Jó, ele perguntou a Deus 16 vezes: por que, Deus? E Deus estava em silêncio. Mas a Bíblia diz que o segundo estado de Jó foi muito superior que o primeiro. Aleluia!
Deus está em silêncio e está trabalhando. Se você tem um problema nesta noite, com filho, com esposo, com família, e tem rogado a Deus e ainda não recebeu resposta, Deus está em silêncio, mas está trabalhando a seu favor e a favor da sua. Testemunho de mães testemunhando sobre seus filhos. Às vezes que eu ouvi testemunho de irmãs que diz que o filho não tinha emprego e Jesus abriu a porta e encontrou emprego. Que o filho não tinha uma casa, Jesus deu uma casa. Que os filhos foram livres de acidente. Então, isso tudo é testemunho, é resposta de oração das mães que estão aqui às sexta-feira, às 17 horas, orando pelos seus filhos. É bem verdade que a responsabilidade de orar pelos filhos não é só da mãe. O pai também tem que se ajoelhar e orar pelos seus filhos. Não é só da mãe. Mas a mãe, ela faz parte do alicerce, da base da família, não é? Eu ouvi uma psicóloga falando que quando as pessoas ouvem falar que a mulher tem que ser submissa, muita gente não gosta, muitas mulheres não aceitam, porque acham que isso é menosprezo. Mas a palavra submissão, ela tem o prefixo dela sub, que está embaixo, missão, abaixo de uma missão. Então a mulher, ela está ali abaixo de uma missão que foi confiada ao homem, mas ela está ali construindo o alicerce para a sua casa. Sem uma mulher numa casa, a casa não é a mesma coisa. Eu tenho certeza que uma casa onde só homens convivem não é a mesma coisa, porque o que Deus mandou é que o homem esteja ao lado de uma mulher. Então o pai também, ele tem responsabilidade de orar pelos seus filhos, né? Não é somente a mãe. Mas acontece que a mãe, ela está junto, em contato com o filho desde sempre. Desde sempre. E às vezes até os pais podem ficar assim um pouco, mas é a mãe que carrega no ventre durante 9 meses seu filho. É a mãe que amamenta. É a mãe que carrega no colo. É a mãe que corre atrás dele para livrar dos perigos das quedas. É a mãe que cura as feridas do seu filho, né? Então, a mãe, ela é bem presente na vida dos seus filhos. E eu quero dizer para as mães que estão aqui nesta noite, você que tem o seu filho ainda pequeno, na faixa aí de 0 idade até os 7 anos, cuide dele. Esse é o momento de você cuidar de seus filhos. Nós estamos vivendo uma sociedade enlameada pelo pecado, onde não existe águas cristalinas, onde nossos filhos saem de casa, mas não tem fontes limpas para beber. São fontes sujas. Mas nós como mãe, você como mãe, tem que trabalhar para limpar fontes para o seu filho. Para que quando ele sair de casa, ele saiba entender, compreender o que é certo e o que é errado. Eu quero deixar essa palavra para você, que tem seu filho ainda entre a 0 idade e a adolescência, que é uma fase muito difícil, né? E às vezes, nós como mães pensamos até, nós criamos os nossos filhos na igreja, nós os levamos à igreja, eles iam, participavam do coro e de tudo, mas eles aceitaram a Jesus? Talvez não, porque filho de crente não é crentinho. Filho de crente tem que aceitar Jesus, né, irmão? Tem que aceitar Jesus. Tem que confessar Jesus como seu Salvador. Então, mãe, pai, a hora de cuidar de seus filhos. E agora, antes que eles voem,
antes que eles saiam do ninho e antes que eles conheçam outras fontes lá fora, né? Então, quando os filhos crescem, e muitos, como já falei agora, vão embora, a mãe continua carregando os seus filhos. Ela agora não carrega mais no colo, não tem como, mas carrega no coração e nos joelhos. É assim que a mãe continua carregando os seus filhos. Ela não consegue estar presente em todos os lugares. Impossível que seu filho vá embora e sua mãe está perto. Não consegue. Mas ela consegue ir aos pés daquele que pode. E aquele que é onisciente, onipresente, onisciente, onipotente, onipresente. A mãe não está lá, mas Deus está lá, porque Deus está ouvindo a oração da mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não podemos mudar o coração dos nossos filhos, mas uma mãe de joelho pode mover o coração daquele que tudo pode. Aleluia! Louvado seja Deus. Mateus 21 e 22 diz: e tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. É promessa do Senhor. Então nós temos muitos exemplos de mães que se posicionaram de joelhos, tanto na Bíblia como fora da Bíblia. E eu quero trazer aqui algumas que eu anotei. Por exemplo, fora da Bíblia, uma bem conhecida de todos nós, Susana Wesley. Eu digo conhecida pela sua história, pela sua biografia. Diz a história que ela teve 19 filhos. Também que nem todos chegaram junto dela até a fase adulta, só apenas 9. Mas a história conta que Susana Wesley, ela se punha diariamente de joelhos pelos seus filhos. Durante 1 hora de joelhos, ela estava lá, intercedendo pelos seus filhos. E diz a história que ela intercedia nominalmente, né? Dos seus filhos. A história registra 2 que foram bênção para a sua nação. John Wesley, que foi o precursor do metodismo na Grã-Bretanha e que foi um grande avivalista. E Charles Wesley, que foi um grande compositor de músicas sacras. A história conta que ele gravou mais de 6.000 hinos. Isso, irmão, é resultado do joelho de uma mãe. É resultado do joelho de uma mãe. E eu acho interessante essa história, porque a história diz que quando ela entrava para o seu quarto para orar, os seus filhos não a interrompiam de forma alguma. De forma alguma, nem fazendo zoada, nem chamando. Já pensou? Tanto filhos serem tão comportados assim, né? E ela, porque eles sabiam que ela estava lá orando por eles. Aí talvez a gente diga assim, mas Susana Wesley, talvez ela nem trabalhava, né? Ela não trabalhava.